Meus irmãos, nós temos a alegria de ter como preletor das nossas conferências, o 38º aniversário da Igreja Batista no Bela Vista, um filho desta igreja, pastor Edson. Os irmãos conhecem muito bem, aqueles que não sabem, vão sabê-lo agora. Ele se converteu a Cristo na Igreja Batista do Saci, não foi? Pois é, a Betel, segunda Igreja Batista do Saci, mas viveu a sua vida cristã praticamente toda aqui no bairro, congregou conosco durante um bom tempo, foi seminarista da igreja, foi para o seminário encomendado por essa igreja, recomendado pelo pastor, e depois que se formou, assumiu o ministério de uma igreja batista, lá no Planalto Uruguai. Esteve lá algum tempo, depois foi pastor auxiliar na Igreja Batista do Jockey, e em seguida esteve pastor na segunda Igreja Batista de Altos por 10 anos, encerrando o seu ministério lá esse mês, e agora está aguardando o comando de Deus para o seu próximo ministério. Pastor Edson, como os irmãos conhecem, o filho da irmã Neuza, essa jovem senhora, não é? Tem muito orgulho do filho, que é um servo de Deus, um pastor, muito querido por todos nós, certamente tem uma palavra de Deus ao nosso coração. É uma grande alegria tê-lo conosco nesses dias, e eu espero que Deus possa, eu tenho certeza, aliás, que Deus o usará de uma forma importante, significativa para abençoar nossas vidas. Eu quero convidar você a ficar em pé para nós orarmos em favor dele, pedindo que Deus esteja usando de uma forma grandiosa para abençoar as nossas vidas. A esposa dele, a irmã Cícera, aquela jovem senhora ali, os filhinhos não vieram, porque são crianças, e as crianças por enquanto ainda estão proibidas de frequentar a igreja, por enquanto, mas em breve estarão conosco também. Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos concede esta oportunidade de nos congregarmos, nos reunirmos na Tua presença, para cultuarmos ao Senhor nesse momento tão inspirativo, que motiva, que empolga, anima o nosso coração a Te amar e a Te adorar. Muito obrigado porque o Senhor está conosco e a Tua presença é o motivo de toda a nossa alegria, de toda a nossa gratidão. Agora que nós já louvamos ao Senhor, já cantamos, já oramos, ofertamos as nossas vidas, chegou o momento de pararmos um pouco para refletir naquilo que o Senhor deseja falar conosco através da Tua santa palavra. Portanto, dá-nos olhos que veem, ouvidos que ouçam, e um coração sempre pronto e humilde para ouvir e crer e acolher na nossa vida a Tua palavra. Eu oro pela vida do pastor Edson, que o Senhor o comissionou para que ele estivesse conosco nesses 3 dias trazendo a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo use poderosamente, de forma sábia, prudente, espiritual, para edificar, para abençoar o Teu povo, ó Deus, que os seus lábios sejam a fonte de vida para abençoar a Tua igreja nesses dias. Assim eu oro por ele, em favor de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo, pastor, Deus abençoe. Depois você lava a mão no álcool, viu? Boa noite, irmãos. Muita felicidade em estar aqui com os irmãos. E hoje eu estava à tarde discutindo com a Cícera o ano que a gente saiu daqui. A gente não chegou a uma conclusão. Se foi 2006, eu acho que foi em 2006 que nós saímos daqui, né? Porque eu lembro que eu já comecei a pastorear em 2007, é o que a gente acha, né? Liga bem aqui. Irmãos, antes dele continuar, e eu nunca vi um homem chorar tanto como no dia que o Edson foi sair daqui. Eu já vi homem chorar, mas esse homem chorou, viu? Eu me lembro que era um templo antigo, naquele cantinho lá, era um domingo de manhã,
E aí ele tinha recebido o convite para essa igreja, e aí era o último culto de manhã. Esse homem chorou. Que foi, rapaz, que foi? É porque eu gosto muito daqui e tal. Meu amigo, Deus lhe chamou, vai na paz. Deus abençoe. É verdade. Então, eu ganhei até um terno, né? Eu acho que foi um terno que eu ganhei naquele dia, né, de presente da igreja. Então a felicidade é mista, né? Várias emoções aqui. Eu até disse assim, eu não vou chorar, né? Ainda mais que o Domingos falou agora, eu não vou chorar. Porque tem a igreja foi onde eu cresci como cristão, e ali tem algumas irmãs que são lá da igreja de Altos, né, que eu pastorei por 10 anos, né? Um ministério de muita felicidade também, graças a Deus. E feliz porque estou vendo muito rosto antigo, né, da igreja. Alguns eram pequenininhos, né? Mas estão aqui ainda porque, a despeito dos sofrimentos e tribulações, continuam firmes no Senhor. E ao mesmo tempo também por ver muita gente nova, que quer dizer que a igreja continua florescendo, frutificando para a honra e glória do Senhor. Então eu convido a todos a nesse momento abrirem suas Bíblias em 2 Crônicas 7, 14. 2 Crônicas 7, 14. Quero ficar em pé, por favor. E nós vamos apenas ler essa passagem bastante conhecida, que eu sei que a maioria sabe de cor esse texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos ler todos juntos? Se o meu povo... Amém, poder assentar. Esse texto está inserido no episódio da construção do templo. Salomão recebe uma palavra do Senhor, aprovando a construção daquele templo, que Deus não permitira que Davi o construísse. Esse sonho tinha nascido no coração de Davi, mas Deus não queria que o templo estivesse associado a sangue, a guerra, que era a ênfase do ministério, do reinado de Davi. Deus queria que o templo estivesse associado a um tempo de paz, de alegria e de bonança que fora experimentado por Salomão. Salomão sabia que o Deus infinito não poderia habitar em construções feitas de pedras. Em 2 Crônicas 6, diz isso. Mas ele suplica a Deus que toda vez que o seu povo se voltasse para o templo, suplicando o auxílio do Senhor, que eles fossem atendidos. O templo então, a partir dali, passa a ser visto como símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, o que acontecia anteriormente com o tabernáculo. O povo, entretanto, cometeu muitos erros. Eles achavam que a presença do templo era razão suficiente para que Deus os ouvisse, para que Deus os abençoasse, mesmo que eles cometessem os pecados mais vis. Eles diziam: templo do Senhor, Deus vai nos proteger, ainda que vivamos no pecado. O livro de 2 Crônicas, na verdade todo o livro de Crônicas, foi escrito para a segunda comunidade, a comunidade que saiu do cativeiro babilônico. Por isso que os estudiosos dizem que é certo que foi o último livro escrito do Antigo Testamento. Malaquias foi o último profeta, mas o livro de Crônicas teria sido o último livro do Antigo Testamento. E o escritor, o autor, queria que eles lembrassem como eles chegaram àquela situação
e como Deus poderia mudar a sorte deles, se eles assumissem uma postura diferente diante do Senhor. Não era o templo que lhes dava segurança, mas a fidelidade a Deus, a fidelidade à sua aliança. Ali tínhamos um povo quebrado, mas que Deus mostrou para eles que se eles o buscassem, Deus derramaria suas bênçãos em suas vidas e naquela comunidade. E pode ser que alguns estejam hoje aqui quebrados. Pode ser que alguns estejam aqui hoje com uma frieza espiritual. Alguns que estão nos assistindo pela internet também possam estar frios espiritualmente para voltar à igreja. Alguns podem estar com medo. Alguns não entendem tanto sofrimento. E creio que o mais importante não é, como muitos ficaram discutindo, se teologicamente Deus enviou por decreto ou permissão esse vírus. Porque Deus usa tudo isso: a doença, o distanciamento social, a perca financeira, o caos político, econômico, a iminência de morte, para chamar a nossa atenção, para trazer um alerta para nós, e a forma como nós temos enfrentado essa pandemia, seja com alegria ou reclamação, contentamento ou tristeza, satisfação ou tédio, confiança em Deus ou nos homens, com esperança ou desespero, indica muita qualidade da nossa fé e como está o nosso coração. Demonstra em qual tem sido a sua confiança última nesta vida. Como disse C.S. Lewis em seu livro O Problema do Sofrimento, ele diz o seguinte: e a dor não é apenas um mal identificável, mas um mal impossível de ignorar. Podemos repousar satisfeitos em nossos pecados e estupidez. E quem quer que tenha observado os glutões engolindo os alimentos mais delicados, como se não soubessem o que comiam, irá admitir que podemos ignorar até mesmo o prazer. Mas o sofrimento insiste em ser notado. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Um homem mau, mas feliz, é um indivíduo que não tem a mínima noção de que seus atos não são uma resposta, de que eles não se conformam às leis do universo. E isso é verdade. Esta pandemia é um megafone de Deus aos nossos corações. É Deus chamando a nossa atenção de que nós não estamos no controle de nada nesta vida. Quantos de nós não fizemos planos de concurso, de faculdade, de filhos, para os filhos, de férias, e de repente fomos pegos de surpresa e passamos meses dentro dos nossos lares. E muitos ali também sofreram, porque agora não tinha como que fugir para o bar, para o futebol, para fugir da esposa, e nem vice-versa, né? Sofrimento é o megafone de Deus, e é por isso que nós estamos aqui hoje. A despeito da dor e do sofrimento, viemos clamar a Deus por despertamento espiritual. Estamos aqui para reconhecer a nossa necessidade de Deus, reconhecer que precisamos do auxílio de Deus para a nossa vida, e alguns passos são necessários para que uma verdadeira espiritualidade e um verdadeiro amor por Deus e sua obra sejam cultivados em nosso coração, para que haja renovação, despertamento e sejamos abençoados pelo Senhor de forma abundante. Nós já somos, como crentes em Cristo Jesus, abençoados por Ele. Porém, a falta de fidelidade,
a falta de obediência a Deus, a negligência, a falta de zelo pelo Senhor e a sua obra, muitas vezes fazem com que Deus retenha as suas bênçãos, como indivíduos e como povo de Deus. Por isso, olha o que o texto diz: se o meu povo, se vocês, talvez, se vocês fizerem essas coisas aqui, eu avive suas vidas, eu traga despertamento para os seus corações, porque é Deus que dá o avivamento por meio do seu Espírito. Todavia, Ele faz isso quando o seu povo o busca. E eu quero que a gente veja alguns passos que o texto nos ensina, para que nós estejamos na estrada do avivamento de Deus em nossas vidas. E o primeiro passo, ele diz que nós devemos nos humilhar diante de Deus. Redenção total a Deus. Deus estava advertindo o povo que o segredo para terem suas dificuldades aliviadas e seus pecados perdoados por Deus não estavam em eles fazerem aliança com outras nações, não estavam na capacidade militar ou econômica deles, nem em qualquer governante em que eles poderiam colocar a sua confiança, mas em Deus. O segredo estava na humildade que se rende diante de Deus, que gera um profundo senso de pecado e de arrependimento no coração. E é interessante que esse texto provavelmente é o texto-chave do livro, porque o cronista vai dar vários exemplos de como a gente deve se humilhar diante de Deus. Por exemplo, ele vai dar o exemplo do rei Ezequias, que em segundo as Crônicas 32, verso 25 e 26 diz assim: mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias, olha aí, humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Outro rei, que apesar de sua maldade, e este foi mau, este rei, a partir daqui da história dele, ele foi o paradigma de alguém que ofende a Deus, que a Bíblia chama de o pior homem da Bíblia, Manassés. Depois disso, da sua loucura, da sua arrogância, ele foi feito prisioneiro pelo Senhor, teve um gancho colocado no seu nariz, foi amarrado com corrente de bronze e levado para a Babilônia, segundo as Crônicas 33, 11. Mas então, olha o que o texto diz sobre Manassés: em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, humilhou-se diante de Deus, do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém, seu reino, e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. O rei Josias é outro exemplo, dado pelo cronista em 2 Crônicas 34, de alguém que quando ele leu o livro da lei, quando ele leu a palavra de Deus, ele se humilhou e renovou espiritualmente aquela nação. Bruce Waltke, ele escreve que em todos esses textos, o cronista nos ensina que o coração humilde se arrepende de sua infidelidade. Arrependimento implica em afastar-se do pecado e voltar para Deus. Na biografia de Manassés, o cronista não deixa dúvida sobre a doutrina de que Deus é compassivo, perdoa os pecados e responde às orações daqueles que recorrem a Ele. E Tiago, reverberando esses textos, conclama a igreja a se humilhar diante de Deus, dizendo: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará.
E o mesmo chamado é feito por Pedro à igreja. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Um espírito humilde é alguém que se rende completamente a Deus. Nós precisamos, irmãos, nos voltar a uma vida de total dependência do Senhor. Essa é a condição para sermos ouvidos por Deus, para experimentarmos um verdadeiro avivamento em nossa vida. Não é só a salvação que é pela graça, mas Jesus nos advertiu que nós permanecemos em Cristo também por sua graça. Por isso que Ele falou em João 15:7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Temos que estar ligado nele. Nós precisamos sair da nossa autossuficiência, achando que não precisamos de ninguém, de que eu sou inteligente o bastante para resolver os meus problemas, que eu tenho todos os instrumentos necessários para viver uma vida boa. E Deus usa os sofrimentos, usa essas pandemias para nos despertar e nos dizer: você depende de mim. Você precisa de mim. Você estuda, se esforça, mas quem faz você passar sou eu. Você trabalha dia e noite, quase que 24 horas. Às vezes até esquece da igreja por conta do trabalho. E Ele diz: mas quem te dá o alimento diário sou eu. Porque eu te dou os pés para caminhar, eu te dou as mãos para o trabalho, eu te dou os olhos para enxergar, eu te dou a saúde para conseguir sair da tua casa e ir para o teu trabalho. Não é somente a tua competência que te segura no emprego, sou eu. E quantos de nós não experimentamos a bondade de Deus nesta pandemia? Quantos de nós que perdemos muita coisa, vimos o Senhor cuidar de nós? E é essa mensagem que nós temos que levar para o mundo. Não é você que está no controle da situação. Não é um governante que é o nosso Salvador, porque o Messias só tem um, e esse é Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos sustentar, só Ele pode nos guardar de tropeçar. E muitas vezes Deus precisa fazer isso conosco, para que a gente chegue no fundo do poço. E aí quando os recursos acabam, aí a gente entende: eu preciso dEle, eu necessito dEle. Como está a sua vida hoje? Em que ou em quem você tem posto a sua confiança? A maneira como você vive, sem realmente ter uma vida totalmente dedicada ao Senhor, tem sido a melhor? O que tem desanimado o seu coração? O que tem tirado o teu sono? Desemprego? A depressão, um cônjuge, um filho incorrigível, a dor da perda de alguém querido. O que tem tirado a alegria do seu coração? Está na hora de você entregar-se totalmente ao Senhor, dizendo: eu me rendo, Senhor, entrego tudo em tuas mãos. Agora eu vou descansar no Senhor. Este é o momento que Deus começará a ouvi-lo, e você vai experimentar o mover de Deus em sua vida. Segundo passo, o texto diz que nós devemos orar, buscar a Deus intensamente. Em 2 Crônicas 15, verso 2, diz assim:
Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. E o cronista continua ao dizer que o povo ouviu o profeta, voltou-se para Deus e o encontraram. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e Ele deixou que fosse encontrado. Irmãos, a oração é o pedido de socorro de uma alma incompleta. É por meio da oração que somos completados, enchidos pelo Senhor. É por meio da oração que descobrimos a nossa verdadeira identidade, que nós somos pó. Quando nós nos ajoelhamos e buscamos ao Senhor, verdadeiramente é a declaração de que nós somos pó e de que Ele é o Deus de quem nós dependemos. Quando nós dobramos os nossos joelhos, nós reconhecemos que somos criaturas, que nós dependemos totalmente dEle. É uma atitude que demonstra humildade, submissão e dependência total de Deus. E o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Jesus Cristo orava diariamente, conforme Lucas 22, 39. Lucas 4, 42 diz que ele começava o dia com Deus. E Mateus 14, 23 diz que ele terminava o dia com Deus. E Lucas 6, 12 diz que ele passava noites em oração. Ainda diz que ele orava à noite antes de qualquer grande decisão que ele fosse tomar. E ele era Deus, mas era homem sujeito às fraquezas. Paulo foi um homem de oração. Os grandes homens do passado eram homens de oração. Lutero orava de 2 a 3 horas antes de começar a trabalhar. O pessoal dizia porque ele não tinha televisão, então ele dormia cedo. Não sei, pode ser, mas ele era um homem de oração. Calvino, John Knox, a rainha da Inglaterra diz que temia mais as orações de John Knox do que qualquer exército. Whitefield, Jonathan Edwards, Fine, Moody, Billy Graham eram pessoas de oração. Engraçado que os jovens querem ganhar o mundo, mas não conseguem nem controlar o próprio coração. E acham que vão ganhar o mundo nas redes sociais. Não. Você quer ganhar o mundo? Comece de joelhos em sua casa. Para que Deus ganhe primeiro o seu coração. E para que por meio de você, Ele ganhe o coração daqueles que você quer alcançar pelo Evangelho. Se você estudar o grande avivamento na igreja presbiteriana da Coreia, a maior igreja do mundo está na Coreia do Sul, uma igreja presbiteriana, foi uma igreja que começou com oração. Começou com o pastor e um grupo de irmãos que sentiram a necessidade de buscar mais a Deus para alcançar aquela nação. E lá é um costume, todos os dias, os membros da igreja irem para a igreja 5 horas da manhã, orarem juntos antes de irem trabalhar. Buscando a Deus intensamente. Quando nós oramos, quando nós não oramos, melhor dizendo, nós estamos afirmando que não precisamos de Deus. É uma declaração de que não precisamos dEle. Estratégias evangelísticas, métodos de crescimento de igreja, pregação expositiva, conhecimento pedagógico e didático, não mudarão o coração das pessoas se não forem regadas com oração. M. Baldes, no seu grande clássico sobre oração, ele afirmou que Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Seremos uma igreja poderosa quando individualmente formos pessoas de oração.
Experimentaremos o mover de Deus em nossa igreja quando experimentarmos o mover de Deus em nossa vida, no nosso lar primeiro. Uma igreja viva, avivada, é fruto de crentes vivos e avivados em sua vida de oração particular. É através da oração que coisas grandiosas acontecem. Os segredos ocultos dos nossos corações são revelados por Deus. Nossos pecados, nossos temores, nossos defeitos e também os ídolos do nosso coração são revelados. É através da oração que a nossa esperança é renovada, porque começamos a experimentar a ação de Deus em nossa história, vendo as mudanças de Deus em nossa vida. E aí nós começamos a ver Deus também mexendo com as pessoas ao nosso redor. É através da oração que conhecemos o coração de Deus e passamos a amar o que Ele ama e a odiar o que Ele odeia. Passamos a valorizar o que Ele valoriza. Não sei como você está aqui nesta noite, mas se você deseja mudar alguém, ore por ela. Se você deseja mudar a si mesmo, ore. Se você está cansado, ore. Não importa a situação, ore. E se eu não tiver vontade de orar, Spurgeon diz, ore até que você tenha vontade de orar. Se está em pecado, ore. Como diz Paul Miller, vá até Ele com a sua vida massacrada, vá com a sua mente divagante, vá com todos os seus problemas, mas vá a Ele. Clame, suplique pelo socorro de Deus e Ele te ouvirá. John Wesley diz, pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Você ora e jejua? Importune o trono da graça e seja persistente em oração, só assim receberá a misericórdia de Deus. E lembre-se das promessas do escritor de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Irmãos, é necessário um desejo ardente por Deus em nosso coração. E essa busca precisa vir do fundo da nossa alma. Não pode ser algo superficial. E o povo achava isso. Nós jejuamos, nós oramos, nós vamos ao templo, por que Deus então não nos ouve? Porque as motivações não eram as corretas. A vida não estava correta diante de Deus. Então essa busca era inútil, porque não vinha do fundo do coração deles. Jeremias diz isso no capítulo 29, verso 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês procurarão e me acharão, apenas quando me procurarem de todo o coração. Às vezes, Ele não vai responder logo, porque Ele só quer saber até quando, ou até onde você vai continuar orando. Se você não vai desistir de orar, só porque Ele não está atendendo no tempo e do jeito que você quer. Lembram da advertência de Jesus à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2,4? Contra você, porém, tenho isto, que você o quê? Abandonou? O seu primeiro amor. Muita gente entende que ele está dizendo que você tem que voltar àquela fé infantil que você tinha antes, quando você era novo crente, mas não é isso que o texto está dizendo. O termo grego, protem, ele é traduzido como primeiro, significa que com o que vem antes, aquilo que é mais importante. Jesus está advertindo aqui que a igreja era ortodoxa na doutrina, zelosa na santidade, operosa na obra do Senhor, mas eles não eram motivados por um profundo amor por Deus. Eles faziam a obra de Deus de forma mecânica, fria,
não havia fervor naquilo que eles faziam, não era algo apaixonado. Talvez você é alguém que ainda ora, mas não acredita realmente que Deus vai responder. Não acredita realmente que Deus ouve. Talvez você é alguém que lê a Bíblia todos os dias, mas ela não toca mais no seu coração. Você se emociona com a série, se emociona com um filme, com um livro, mas não consegue mais se emocionar com as Escrituras. Talvez você é alguém que é operoso na obra do Senhor com seus dons e talentos, mas sente ainda a sua vida vazia, sente ainda que falta algo, falta amor, falta paixão, porque você está fazendo tudo de forma mecânica, e o que você faz não é expressão de um relacionamento vivo com Deus. Quantas pessoas, irmãos, nessa pandemia não sentiram mais falta da igreja? A igreja voltou, mas para elas tanto faz. Não estou falando daquelas que não podem vir. Estou falando daquelas que podem e não vêm. Não sentem mais falta desse calor, desse momento comunitário. Não tem mais aquela vida de amor profunda pelo Senhor. Mas tem aqueles que estão aqui, mas que não largam o celular, ficam olhando o WhatsApp, rede social, não abrem nem as Escrituras, e acham que estão agradando a Deus porque estão aqui. Claro que é melhor estar aqui do que lá fora, porque Deus também toca em corações divagantes. Ore para que Deus enche o seu coração de tal forma que você tenha um desejo, um amor ardente pelo Senhor. Eu tenho 30 anos de crente, mas eu não tenho mais aquele fervor. Ore por isso. Mude em sua biografia. Diz que num dia ele estava pregando numa igreja, e então 2 senhorinhas chegaram para ele e disseram assim: temos algo para dizer para você. Isso que é falta fervor espiritual na sua vida. E Moody disse assim: que história é essa? Quem são vocês para me dizer isso? Só que o biógrafo diz que lágrimas começaram a correr nos olhos de Moody, e ele tirava o rosto para que aquelas senhoras não verem ele chorando, porque ele sabia que ele faltava algo na vida dele, faltava fervor na vida dele. Ele já era alguém conhecido, ele estava lutando para ser um evangelista itinerante, ele não queria ser um evangelista itinerante ainda na época. E ele disse que depois chamou aquelas senhoras para... Todo dia iam para o gabinete dele e oravam com ele, pedindo a Deus mais poder na vida dele. E ele disse que ele fez isso por dias, por meses. Isso aconteceu em 1871. E um dia, ele estava caminhando nas estradas ali de Chicago, depois do incêndio que houve naquela região, caminhando, e de repente ele disse que começou a sentir algo no seu coração. Então ele conta que ele saiu correndo, e ele entrou no quarto, ele caiu no chão, e ele disse que sentiu a mão amorosa de Deus sobre ele, e disse que ele pedia: Senhor, para, porque eu não aguento mais. A partir dali, Moody foi um outro homem, já era um pregador da palavra, já era alguém conhecido, mas alguém que deixou que a sua fé enfraquecesse. Era um cristão profissional, não alguém realmente que tinha um coração ardente pelo Senhor. O avivamento vem na vida daquele que tem uma sede de Deus, que o leva a dobrar os joelhos e clamar intensamente com perseverança, até que Deus o revista de poder. Terceiro passo: desviar dos seus maus caminhos.
O nosso maior erro é acharmos que, ao terminarmos esses 3 dias de conferências sobre avivamento, já será o suficiente. Irmãos, nada disso fará sentido se não for acompanhado de mudança de vida, de mudança de comportamento. Se nós não sairmos daqui com o compromisso de abandonar o pecado, consertar relacionamentos quebrados e de obedecermos a palavra de Deus, tudo terá sido em vão. Buscamos a Deus, buscamos despertamento espiritual, para que tenhamos uma vida mais consagrada ao Senhor e reconheçamos a nossa necessidade dEle. Estamos aqui para rogar a sua graça, para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Se nós sairmos daqui hoje, sem abandonarmos aquilo que a gente sabe na nossa vida que não está agradando ao Senhor, será em vão. Com a graça de Deus, abandone o pecado em sua vida. Saia daqui disposto a orar, a clamar ao Senhor por mudança naquelas áreas que você sabe que precisa mudar em sua vida. Talvez amar e tratar o cônjuge com mais carinho e o seu filho. Talvez liderar espiritualmente o seu lar. Ter atitudes diferentes com a sua família. Corrigir e pedir perdão ao cônjuge que você machucou, ao seu filho. Honrar seu pai e sua mãe que você não tem respeitado e nem cuidado. Mudar o seu comportamento no trabalho. Evitar palavras torpes, que ferem, que machucam, trocando por palavras que tragam edificação. Ajudar alguém necessitado, investir mais do seu tempo na obra do Senhor. Em vez de acumular bens, usar os seus bens em coisas benéficas, ser mais generoso, ajudar o seu próximo, enfim, abandonar, se livrar de tudo aquilo que está atrapalhando você de ter uma vida mais consagrada ao Senhor. Abandonar o medo e confiar mais nele. Hebreus 12:1 diz isso: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que você precisa se livrar da sua vida para que você ame mais ao Senhor fervorosamente? Que pecado você precisa abandonar na sua vida para que realmente Deus seja o Deus da sua vida? E jovens, é importante dizer algo aqui para vocês. Isso atinge todos nós, mas principalmente a juventude. O entretenimento e as mídias sociais é uma das coisas que nós precisamos nos livrar, que não atrapalha a nossa vida com Deus. Tony Heiken, em seu livro A Guerra dos Espetáculos, o cristão na era da mídia, ele nos alerta: alimentar-se de mídias pecaminosas irá anular suas afeições santas, sem dúvida, mas empanturrar-se de um excesso de mídias moralmente neutras também irá depredar o seu zelo afetivo. O que ele diz é que se expor constantemente às mídias sociais, a entretenimento, ainda que não sejam pecaminosos, vai matar a sua fé, vai matar o seu coração. E ele aconselha: cada um de nós precisa aprender a proteger prazeres superiores, fazendo guerra contra deleites inferiores. Porque há muitos deleites e prazeres dessa vida que honram a Deus, que não são pecaminosos, mas que nos afastam daquilo que é mais importante na nossa vida, que é a vida com Deus, que é a vida comunitária, que é o exercício dos nossos dons e talentos para a honra e glória do Senhor. A gente consegue fazer uma maratona na Netflix, mas não consegue ficar 6 horas orando ao Senhor, numa vigília. Alguma coisa está errada com o nosso coração. Chega na tua casa, vai lá nas configurações, na parte de aplicativo, e veja quantas horas você passou no WhatsApp. Lá diz quantas horas você passou no Instagram e no Facebook. Você vai se surpreender. Chega hoje à noite, faça isso. E compare com quanto tempo você passou
em oração ao Senhor. Eu me espantei com isso. Os grandes avivamentos, irmãos, surgiram quando o povo decidiu buscar e obedecer a Deus. Jonathan Edwards, aos 20 anos de idade, no grande despertamento nos Estados Unidos, escreveu as suas resoluções. E a primeira dizia assim: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade afora. Resolvi que farei tudo o que senti ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venham a enfrentar. É a primeira resolução dele: viverei para a glória de Deus e para servir o meu próximo. Não importa o que eu tenha que fazer e deixar de fazer, eu farei isso para ter uma vida mais dedicada ao Senhor. Meus irmãos, observem que no texto, Salomão pede: Senhor, quando eles olharem, se voltarem para este templo, os ouça. Querido, não sei se há alguém aqui hoje que não é crente em Jesus Cristo ainda, e que sabe que o seu coração ainda não pertence ao Senhor. O novo templo do Senhor é o Jesus Cristo. João diz que ele é o tabernáculo, o templo do Senhor que está no meio de nós. E o primeiro passo para que você seja ouvido por Deus é se humilhar voltado para Jesus Cristo, aquele para quem Deus olha e aquele por meio de quem Deus responde às nossas orações. Você precisa abrir o seu coração para Jesus, deixar que Ele entre, faça morada, purifique o seu coração. E então Ele vai enviar o Espírito Santo para o seu coração e tornará você o templo do Senhor. E assim você pode orar livremente e buscar o trono da graça e ser alcançado por Ele. E experimentar essa vida por meio de Jesus Cristo. E a nós que estamos aqui, esses são os passos para que haja um verdadeiro avivamento em nossa vida, na vida de nossa família, na vida da igreja. Esses são passos que nós precisamos dar para ter uma renovação espiritual. O avivamento é obra do Espírito Santo, mas vem por meio daqueles que o buscam e aguardam com expectativa sua intervenção misericordiosa. Humilhe-se, ore, leia as Escrituras, se envolva com a igreja, mortifique o pecado, abandone tudo aquilo que está matando a sua vida espiritual, volte ao primeiro amor e Cristo te iluminará, e Cristo te levantará, e Cristo tirará todos os medos do seu coração e o encherá com o seu amor gracioso. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Feche seus olhos. Vamos orar. Fique em pé. Senhor, enche o nosso coração de paixão para conhecer-te e amar-te de todo o coração. Ensina-nos a ver a oração como um vital para o nosso relacionamento com o Senhor. Ensina-nos que não podemos fazer nada sem o Senhor. Ajude-nos a não colocar o ministério e as atividades à frente do nosso relacionamento de amor contigo. Que nunca fiquemos tão ocupados com a tua obra
e com as coisas deste mundo, que não tenhamos tempo para Ti. Dá-nos fome pelo Senhor, assim como a corça anseia pelas correntes das águas. Pai, perdoa-nos por gastarmos pouco tempo contigo. Abre nossos olhos para enxergarmos os Teus propósitos para a nossa vida. Ensina-nos a morrer para nós mesmos e deixar Cristo viver através de nós. Enche-nos do Teu Espírito, que o fruto do Teu Espírito, a alegria, a paz, a paciência, o amor e a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio, sejam abundantes em nossa vida. Que a cada dia andemos no Espírito e não na carne. Dá-nos paixão pelas almas perdidas e coragem para lhes anunciar o Evangelho. Pai, concede o desejo constante de Te buscarmos, para que o Senhor purifique o nosso coração. Dá-nos um coração fervoroso, dá-nos um coração que chore pelas coisas que fazem o Senhor chorar. Dá-nos um coração que se alegre com aquelas coisas que alegram o Senhor. Ensina-nos a adorar-Te de maneira cada vez mais profunda e pura. Capacite-nos especialmente em tempos de dificuldades. Anime os desanimados, aviva os mortos espiritualmente, fortaleça a fé dos cansados, renove a esperança daqueles que a perderam. Pai, ajude-nos a não nos satisfazer com nada menos do que mais do Senhor em nossa vida. Salva-nos da mera oração ritual, e que possamos andar em santa adoração, em genuína obediência e na gloriosa plenitude do Teu Filho amado. Que a Tua glória, a Tua vontade seja o nosso maior anseio. Aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.